Olá, boa tarde a todos, bem-vindos a mais um bate-papo de mercado semanal. Meu nome é Luiz Fernando Roxo e a gente está começando aqui o nosso programa sobre as principais notícias da semana, os drives, os principais direcionamentos com relação ao mercado financeiro e à economia. Eu vou, como sempre, trocar a nossa tela, a tela que vocês estão vendo aqui, por uma tela em que o meu rosto fica um pouquinho menor e a gente fique com de fundo aí o site da Directa, porque alguns alunos, algumas das pessoas que assistem o vídeo têm uma transmissão um pouco mais lenta, acabam tendo uma internet um pouco mais fraca e aí o texto fica muito picotado, fica muito ruim. Então assim a gente fica com um texto melhor. Muito bem, não temos muitas notícias da semana passada para cá. A gente teve grandes variações de mercado, principalmente 2 pregões de queda significativa essa semana, e hoje o mercado chegou a cair forte, agora deu uma recuperada, mas em termos de notícias mesmo macroeconômicas a gente não tem nada muito significativo. Vamos ver o que tem de mais importante. Vamos falar primeiro de Brasil, depois Estados Unidos, depois de euro, Japão, China, e tem uma notícia do PIB da Rússia também que saiu, que tem alguma relevância. Primeiro, no Brasil, a gente tem o índice de desemprego ao menor da história. Isso reflete uma característica brasileira que é um apagão de mão de obra. A gente está com inflação do serviço e com uma demanda por serviço e mão de obra muito grande, muito pouca gente qualificada, e quem tem aí de desempregado, na verdade, não tem qualificação para os empregos. Então, além de ter o desemprego na mínima, a gente está com bastante problema de capacidade intelectual dos funcionários, além de tudo. E isso é bom para o trabalhador brasileiro. A gente tem aumento de renda, a gente tem diminuição das diferenças entre ricos e pobres. Isso também saiu nos últimos dias, mas isso não é sinal de que o nosso governo tem feito um governo exemplar e que a gente só tem boas notícias para comemorar. Não, na verdade a gente está muito longe disso. A economia brasileira teve um desempenho péssimo no ano passado. Já agora, dia 31 de janeiro, nós estamos já com 2 revisões de inflação para cima para o relatório Focus e 2 revisões para baixo do PIB. Então isso é muito ruim. Tivemos o aumento da gasolina já decretado. Vai haver um aumento de gasolina entre 4% e 6% direto nas refinarias. Isso é muitíssimo aquém do que o acionista da Petrobras esperava. A Petrobras vem afundando aí nos últimos dias. Para variar, o governo mais uma vez está complicando a vida do investidor, complicando a vida do acionista. O mercado financeiro acaba se comprimindo e a gente tem um descrédito muito grande internacional por conta dessas coisas. Saiu uma matéria hoje no Financial Times, mais uma vez falando sobre o Manteiga. O Financial Times não cansa de falar mal do Manteiga. Tomara que algum dia eles possam parar pelo menos 2 ou 3 semanas para Dilma fazer o que ela tem que fazer, que é mandar o Manteiga embora. E aí o que diz na notícia de hoje é que é muito cansativo entender o que o Manteiga quer com o câmbio, né? E aí é que a gente fala sobre a notícia mais importante da última semana, é que o governo decidiu participar de maneira mais maciça dos leilões de swap cambial. O que significa isso? Significa que o governo entrou vendendo dólar pesado nos leilões de swap, principalmente na sexta-feira da semana passada. Eu não sei exatamente que dia dessa semana também. Isso fez com que a tendência do dólar, que tinha atingido mais de 2,10, começasse a ter agora uma tendência negativa. A gente está com o dólar próximo de R$2. O que acontece é o seguinte:
As moedas, elas têm uma tendência, elas só se valorizam, se desvalorizam por um fundamento importante, o resto é ruído, e nenhuma tentativa até hoje de governo de manter um câmbio de maneira inflada ou de maneira artificial deu certo. Nunca funcionou, não funcionou na Inglaterra, não funcionou nos Estados Unidos na década de 80, não funcionou aqui no Brasil. 2 vezes nós tivemos que fazer max desvalorização. Mas nesse caso, o que o governo está fazendo é vendendo dólar. Então é exatamente a mesma coisa que o governo brasileiro fez até 99, depois teve que fazer a max desvalorização. Não funciona. Quando algum governo decide peitar algum tipo de mercado, isso costuma sair muito ruim, costuma sair muito caro para o governo. Não estou dizendo que isso é algo que pode acontecer agora. Provavelmente a situação cambial brasileira e a situação macroeconômica brasileira deve se deteriorar, as contas do governo e tudo mais, devem se deteriorar aos poucos. E isso é muito ruim, a gente vai perdendo valor aos poucos, né? A perda de valor que aconteceu nos últimos 8, 10 meses na Bolsa, a destruição de valor é algo muito significativo. E esse governo, por ser um governo de esquerda, não entende a lógica do mercado, não entende a lógica do investidor. Eu não sou um ultraliberal, longe disso, mas o nosso governo está realmente muito complicado. Então fizemos recorde de leilões de venda de swap cambial, e agora o Alexandre Sheikman, por exemplo, que eu considero o maior economista do Brasil, é um cara que foi professor de Chicago, usou a cadeira do Peter, desculpa, de um economista muito famoso americano lá de Chicago, acabei de esquecer o nome dele. De qualquer maneira, ele foi chefe da cadeira, de uma cadeira de economia muito importante lá em Chicago. Ele é um cara que dá aula em Stanford, ele é um cara que é consultor internacional, e ele vem dizendo isso muito, né? Uma outra coisa que saiu muito na mídia, não tem tanto a ver com economia, mas tem mais a ver com o governo e com a maneira como o estrangeiro tem visto o Brasil ultimamente, é a notícia com relação ao incêndio que deu lá em Santa Maria e a repercussão de o que o Brasil vai fazer com a Copa do Mundo. Será que o Brasil está preparado para a Copa do Mundo? Será que o Brasil consegue administrar essa quantidade de eventos entre Copa do Mundo e Olimpíadas? A gente sabe que é um pouco de exagero, mas a gente também sabe que não é. Por exemplo, hoje a gente teve uma alteração, uma mudança nas regras para a aviação civil, principalmente aqui para Congonhas, em São Paulo, colocando limite para tarifa, colocando um monte de regra, forçando diminuição de preço goela abaixo. Isso não funciona, né? O governo está querendo se meter em todo tipo de coisa, como todo governo totalitarista e a favor do controle governamental, achando que o ser humano, que o brasileiro é um débil mental, que não consegue fazer nada sozinho e que vai ser enganado por todo mundo. Não faz nenhum sentido. Depois vamos dar uma olhadinha agora, quais foram as maiores altas e maiores baixas na Bolsa Brasileira. Depois a gente fala um pouquinho sobre economia internacional. Na semana, a maior alta da semana foi o ION, né? A ION subiu 11%, isso devido a uma queda significativa da semana passada. Então ela primeiro caiu muito, depois recuperou muito. Se vocês verem no mês, vou puxar aqui maiores altas no mês, um minutinho só que a gente já vai trazer aqui quais foram. De qualquer maneira, tivemos também Braskem subindo bastante. Olha, no mês a ON aparece com 9% de alta. Então a ON de fato subiu no mês, mas a gente teve semana passada notícias ruins da ON. Depois a gente teve Braskem subindo, DASA também subindo, Ultrapars
Cosan, Pão de Açúcar, MRV, CETEP, né, que é Centrais, CETEP é Transmissão Paulista, né, então TRPL, não é CETEP, não é TRPL, Hipermarcas e Hering. Então veja que quem subiu nos últimos 5 dias é a mesma turma que subiu o ano passado todo, que é a empresa que não está ligado à regra governamental, empresa que não está ligada a commodity, empresa de varejo que vem diretamente para o mercado interno, para onde há Pão de Açúcar, Cosan, Ultrapar, DASA, TRPL, Hipermarcas, Hering e assim para frente. São empresas que não dependem do governo, não dependem de legislação muito rígida e que são indexadas também, são prestadoras de serviço que têm os seus preços indexados. E aí uma coisa muito interessante, eu tenho visto muita gente falando sobre o perigo de inflação norte-americana. Qual é o perigo dos Estados Unidos terem inflação, porque a dívida lá está muito alta e o governo continua gastando e o déficit de conta corrente, déficit de balança comercial nunca foram tão grandes e tal. É muito diferente a situação de inflação brasileira com relação à situação de inflação americana. Isso porque no Brasil a inflação, os contratos todos são indexados. A nossa economia ela é indexada à inflação. A gente dificilmente assina um contrato de serviço, um contrato de longo prazo, um contrato de empréstimo, um contrato de investimento que não seja indexado pela inflação. É por isso que a gente aqui tem uma inflação inercial muito significativa. Um ano em que a inflação suba 5%, provavelmente vai gerar mais 5% de inflação no ano seguinte, por conta da correção monetária. Lá nos Estados Unidos não há correção monetária, não há indexação, a economia não é indexada à inflação. Isso significa que o risco de inflação lá no curto prazo é menor. Não estou dizendo que daqui 2, 3 anos, quando a economia melhorar, e esse monte de dólar espalhado por aí, e a dívida grande do jeito que está, existe sim probabilidade de inflação. Primeiro, pela desvalorização da moeda dólar internacionalmente, e segundo e principalmente porque a economia o excesso de moeda acaba gerando uma desvalorização mundial da moeda. É isso que aconteceria. Mas eu acho que o risco de inflação nos Estados Unidos é um risco muito menor no curto prazo do que o risco brasileiro. Vamos ver quais foram as maiores baixas da semana. A gente já pode até imaginar, né? A maior baixa da semana foi OGX, caiu 8%. Motivos da própria empresa também, por conta de variação de petróleo e tudo isso, mas principalmente por causa dos resultados da própria empresa. A MMX e a LLX também, o mercado já está corrigindo alguma coisa. Depois Banco do Brasil, que é a empresa do governo. Depois tivemos a Petro, né, que caiu muito, né? O acionista da Petro está muito insatisfeito com o seu controlador, que não tem interesse que a empresa tenha lucro. E quando o acionista majoritário, o controlador da empresa, não tem interesse em que ela tenha lucro, esquece, porque de fato ela não vai ter. Legal, tentei puxar aqui quais eram as mínimas do mês, mas não tem problema, não é importante. Depois a gente teve notícias nos Estados Unidos, tivemos aí uma retração na economia, então a última estimativa do PIB veio abaixo da expectativa. Isso reforça ainda mais o cenário de crise mundial e reforça ainda mais que o risco de inflação americano no curto prazo é baixo. Depois a gente teve no euro algumas notícias relativamente neutras. Saiu qual foi o PIB da Espanha do ano passado. Para vocês terem uma ideia, a Espanha caiu só 1,5%. Então a gente subiu 1%, Brasil, né? Então nós não fomos nada bem em comparação nem com a Europa. A gente foi muito mal ano passado. E para vocês terem ideia, saiu
o PIB da Rússia do ano passado. O PIB da Rússia teve uma desaceleração, eles estão achando que foi horrível lá. A economia russa subiu 3,5% no ano passado, só para vocês terem uma ideia. Depois a gente teve a notícia do PIB da Espanha, então. Depois as bolsas lá continuam em alta. Essa semana teve uma correção, mas elas continuam perto dos máximos históricos, enquanto a gente aqui escorregou para baixo dos 60 mil pontos. Então vejam que a gente tem muito problema interno e a Espanha, por conta disso, está conseguindo renegociar de maneira muito melhor títulos de longo prazo lá de dívida. Depois disso, o mercado mundial todo muito preocupado com a dívida japonesa, né? O Japão devendo mais de 2,5 vezes o PIB. Isso é bastante complicado, deixa até a dívida americana pequena, né? Gente, eu acho que era mais ou menos isso que a gente tinha para falar. Quando não tem notícia, eu prefiro não enrolar. Então essas são mais ou menos as notícias e o modo como eu tento avaliar essas notícias e mostrar essas notícias para vocês que não têm uma experiência tão grande em acompanhar noticiário, ver o que acontece com o preço de mercado e todas essas relações super intrínsecas entre economia internacional, economia e macroeconomia interna com o mercado financeiro, que no final das contas é o que mais nos interessa com relação ao investimento. Gente, eu volto daqui a 5 minutinhos para a gente falar de opções avançadas. Então, não saia daí, por favor, quem quiser ver opções avançadas. Se você estiver assistindo o programa gravado, por favor, manda um e-mail para a gente com a sua pergunta, com o seu comentário. Depois a gente mostra, fala alguma coisa. Obviamente, também responde, que é o mais importante. Se alguém quiser falar com a gente, o nosso e-mail, o meu e-mail é roxo, né? roxo.com.br. O TG vai escrever aí para quem estiver lendo. Então é ROXO, roxo, né? Meu sobrenome, @ROCX. O Ibrahim faz uma pergunta aqui pra gente, ele diz assim: juros americanos, esta é a preocupação, hora de subir, a liquidez deve enxugar. Ibrahim, eu tenho lido muito e tenho muitos amigos que estão com essa preocupação de que já é a hora de começar a subir juro americano. Provavelmente não será, o governo americano não vai subir juros, até porque retração com aumento de juros é uma coisa bastante complicada, tá certo? Está muito difícil de analisar a economia internacional. Tenho feito muitas reuniões com amigos, com clientes, e não está tão fácil assim. Mas vamos ver, as próximas semanas a gente vai conversar. De fato, a liquidez financeira anda grande, mas o dinheiro está na mão das pessoas, está na mão dos investidores. Ninguém está querendo emprestar dinheiro para ninguém, nem investir na economia real, que é pior. Então, na verdade, não tem tanta liquidez. Essa enxurrada de dinheiro que o governo americano colocou na economia, está tudo debaixo de colchão, então não está adiantando tanto. Tá bom, gente? Um grande abraço, então, e até 5 minutos para quem for acompanhar opções avançadas. Se não, até semana que vem, segunda-feira, a gente está de volta com o bate-papo de opções básicas. Tá bom? Até logo e tudo de bom.